Agora, 8 horas 40 minutos aqui no Jornal Gente, o INSS começou a ligar para segurados que estão aguardando há mais de 45 dias pela perícia médica para o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. São 1.100.000 pessoas que precisam passar pela perícia para a concessão desse tipo de benefício. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente para dividir com os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, a situação atual da fila do INSS e como que esse problema vai ser resolvido. Presidente, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia Thaís, bom dia Pedro, bom dia Cláudio, estou à disposição. Obrigada. Queria primeiro pedir para o senhor, então, uma radiografia. Qual que é a situação hoje em relação à espera no INSS, quantidade de pessoas, tempo médio e quais são os benefícios que mais geram essa espera por parte do segurado do INSS, presidente? Perfeitamente. Eu participei da transição de governo e pela Previdência, fui coordenador de Previdência e desde lá nós fizemos um diagnóstico que se arrasta até hoje com as dificuldades que nós temos em relação ao atendimento. A fila do INSS hoje de reconhecimento inicial de direito, nós temos por volta de 1.690.000 pessoas. Esse é o número daquelas pessoas que pediram o benefício, estão provavelmente sem renda, e ainda não tiveram resposta da INSS. Esse é um número grande, um número alto, que não nos orgulha, e eu, desde que assumi o cargo, foi-me incumbido que a gente tomasse medidas urgentes, medidas emergenciais, e assim foi feito. O presidente Lula editou medida provisória que tem ajudado a que os servidores nossos possam, no contraturno, produzir mais. Ao mesmo tempo, foram contratados 1.000 novos servidores ainda no início do governo, mais 250 foram autorizados depois do pedido do ministro Carlos Lupe pela ministra Esther, do Ministério da Gestão e Inovação, na sexta-feira, e nós também estamos repensando o modelo de atendimento, o modelo de concessão de benefício por incapacidade. O benefício por incapacidade é o que mais nos demanda. A maioria da nossa fila é benefício por incapacidade e nós já vínhamos estudando modelos que outros países usam, que nós já experimentamos em certas circunstâncias, e um modelo muito importante para a gente que ganhou força depois dos estudos técnicos é o atestado médico, é o uso do atestado médico, né? Não faz sentido nós impormos aos brasileiros uma ida às nossas agências quando ele pode, seja pelo aplicativo, seja por outros canais do 135, ou mesmo na agência para fazer o requerimento, ele apenas apresentar o atestado médico de vez fazer uma perícia. Não faz sentido ele fazer uma perícia presencial. A maioria dos males ocupacionais, dos males que fazem os afastamentos, normalmente impõem um afastamento de, no máximo, a maioria, 180 dias. Então nós editamos um ato, esse ato já está editado já há mais de um mês, mas hoje, na verdade ontem, começamos a fazer a chamada ativa dos nossos segurados para a gente poder trocar aquela perícia marcada, aquela perícia que está com uma agenda alongada, 2, 3, 4 meses, para que os brasileiros possam pegar o seu atestado médico, aquele atestado médico simples que o médico dá, não tem nenhuma novidade no atestado, não tem nenhuma outra exigência que não seja a exigência que é imposta pelo próprio CFM, Conselho Federal de Medicina, e esse atestado servir de base para a concessão do benefício. Ou seja, a gente inverte a ordem, ninguém vai desconfiar do segurado. O modelo de desconfiança do segurado tem que acabar. Nós temos que lidar com aqueles que não são corretos com a Previdência pontualmente, e não impor a todos os segurados uma perícia desnecessária que impõe dor, sofrimento e demora no atendimento, fazendo com que muitos fiquem sem renda por meses. Esse modelo, que na verdade já está em uso, mas agora acentuado, ele tem uma coisa muito importante, ao meu sentir, que é você não impor o deslocamento no interior do país, né, que nós temos 1.600 agências entre os 5.500 municípios brasileiros. Quando nós olhamos para o interior, para o Mato Grosso do Sul, a região norte, o próprio Nordeste, é muito doloroso impor aos brasileiros um deslocamento de 100 quilômetros, 80, 200, 300 quilômetros, especialmente aqueles brasileiros que estão se convalescendo ainda, se recuperando, ou doentes, ou com algum tipo de acidente que sofreram, e o Ateste Médio acaba aliviando essa dor. Ao mesmo tempo,
o AtestMed, que é uma pergunta que sempre me fazem muito, mas não vai haver muito atestado gracioso, atestado falso? Nós temos nossos controles, obviamente que o atestado não é simplesmente aceito, ele é validado numa conformidade, se o médico, obviamente, é médico, se ele está vivo, e uma série de outros cuidados de conformidade, e ao mesmo tempo, essa implantação vai nos permitir economizar alguns recursos, ao meu sentir. Por quê? Hoje, quando alguém faz um pedido de perícia, para daqui a 3 meses, sendo que ele precisava apenas de 30 dias, 45 dias, quando ele fizer a perícia e for aprovado, né, o benefício dele, eu vou ter que pagar todo o período. Que eu digo o Estado brasileiro, né, vai ter que pagar todo o período. Ao passo que quando eu adoto o AtestMed, esse modelo nosso, e que vai ser evoluído mais adiante, nós, em parceria com o Ministério da Saúde, vamos também usar os dados lá do Ministério da Saúde, eu vou ter que pagar apenas o período realmente que a pessoa precisa se afastar. Então tem vários ganhos aí. O primeiro ganho é que a pessoa vai ter seu benefício sem descontinuidade de renda, porque não vão passar 30 dias para que ele possa ser atendido. O segundo ganho é o Estado, que não vai ter que pagar mais benefício do que precisa. E o terceiro ganho é para a própria economia, de produtividade, porque quando eu mantenho um trabalhador afastado desnecessariamente, são 2 prejuízos. Para a empresa, para o empregador e para o país, que perde aquele trabalhador que está produzindo por um período que não precisava, e ao mesmo tempo para o erário, que começa a pagar benefícios de forma estendida pela incapacidade e incompetência nossa do que pela necessidade. Então a gente está muito empolgado com essa implantação, é uma medida estruturante, claro que ela vem ganhando força, claro que falar com vocês, falar com as mídias facilitam que as pessoas percebam a existência desse mecanismo, e outras medidas também estão sendo tomadas, como para o ano que vem também uma contratação maior de servidores, aumento da automação, né, que são o julgamento... Presidente. Me desculpa, Cláudio, pois não. Presidente, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria que o senhor esclarecesse melhor a questão dos números da fila, né? Porque o senhor trouxe um número aí à volta de 1.600.000 pessoas à espera da concessão de algum tipo de benefício, né? Mas o jornal O Correio Brasiliense, exatamente há um mês atrás, publicou um levantamento, publicou uma matéria mostrando um número que o jornal obteve somente por meio da Lei de Acesso à Informação, porque oficialmente o INSS não informava, das pessoas que estão na fila da perícia médica. Um número impressionante de 1.076.000 pessoas na fila da perícia médica. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: esses números todos, qualquer tipo de benefício, né, mas aqueles que estão à espera da aposentadoria, depois de uma vida inteira trabalhando, ou à espera da perícia médica, ou de algum tipo de benefício, o senhor espera que esses números sejam reduzidos em quantos % e qual o prazo? O senhor daria um prazo? Em 30 dias, esse número de 2.300.000 brasileiros na fila vai cair para, sei lá, 1,5 milhão, alguma coisa assim? Claro, nós temos estudos que comprovam que com as medidas que nós estamos tomando, em dezembro nós estaremos efetivamente em 45 dias, que é o prazo legal. Pessoalmente, eu acho o prazo de 45 dias muito alongado, porque a pessoa acaba tendo uma descontinuidade da renda dela. E aí os boletos chegam, ela tem que pagar as coisas e não tem. Então nós devemos chegar no ano que vem, aí é um compromisso pessoal do ministro e meu, chegar em 30 dias. O número de perícias, você tem razão, Cláudio, por volta de 1 milhão de perícias. Aí não estão só os benefícios por incapacidade, está também o BPC-LOAS, das pessoas deficientes, que também é um problema grave. Não é? Esse TestMed não vai resolver o problema das pessoas com BPC-LOAS, mas ao mesmo tempo que eu consigo resolver com o atestado, o problema do antigo auxílio-doença, que hoje chama auxílio-incapacidade, eu abro vaga para fazer a perícia dessas pessoas que precisam receber o BPC-LOAS, que é um benefício assistencial para as pessoas que estão numa situação muito difícil. A nossa expectativa, veja, Cláudio, mês passado a entrada de requerimentos foi de 1 milhão. Foi um recorde que aconteceu mês passado. A média histórica é 750.000, 800.000. Então, quando a gente fala que nós temos 1.600.000 na fila, 1.700.000, 1.800.000, é uma produção de 2 meses aproximadamente. Esse é o atraso. Agora, claro, nós temos aí atraso, a depender do lugar, no interior do país, e outro superior a 6 meses, 7 meses, 8 meses. O que nós estamos fazendo? As medidas emergenciais, que é esse contraturno, que nós pagamos um extra para o servidor fazer,
estamos trazendo ali de 360 dias para trás, limpando esses processos. Porque realmente é uma vergonha ter esses processos. Eu estou há 60 e poucos dias no cargo e eu ainda vivo um momento de descobrir as coisas, né? De você entender como que funciona o sistema, embora eu tenha a experiência daqui, eu sou procurador federal de carreira, fui procurador-geral do órgão e diretor do órgão também. Mas nós estamos entendendo ainda como que alguns benefícios ficaram 360 dias por espera. Da onde saiu isso? Para que isso não ocorra mais. Respondendo objetivamente a tua pergunta, Cláudio, nós estaremos em 45 dias até 31 de dezembro, antes até, porque essa troca do atestado médico vai fazer com que, e já está acontecendo, nossos números já mostram uma curva ascendente muito importante de atestado médico do que perícia. Isso vai abrir folga para eu fazer o LOAS com perícia e conceder o benefício que está atrasado e o futuro com atestado médico. Isso veio para ficar, não é uma medida precária, é uma medida permanente. Para ser bem prático aqui, o que a pessoa que precisa do antigo auxílio-doença, atual auxílio-incapacidade, precisa fazer hoje se ela tiver um atestado médico para fugir da fila? Perfeito. Hoje, qualquer brasileiro que tem um atestado médico e quer pedir um benefício por incapacidade, o antigo auxílio-doença, o povo fala ficar na caixa, enfim, ele tem vários caminhos de atendimento. Nós temos 135, nós temos nosso canal de atendimento telefônico, que é de graça, inclusive para celular. Temos um aplicativo Meu INSS, que atende 50, 60 milhões de brasileiros mês, e temos nossas agências. Nesses 3 caminhos, ele pode pegar o atestado dele, vou falar do Meu INSS, que é o mais usado. Ele pode tirar a foto do atestado e subir o pedido dele, que a gente chama subir o pedido, fazer o requerimento dele lá, como fazia antigamente, e vai aguardar. Hoje está em poucos dias essa concessão, porque é muito mais rápido, não depende de um médico fazer perícia. Então, não muda nada a vida dele no sentido dele ter que fazer algo a mais, pedir alguma coisa para o médico em algum lugar. Ele, da casa dele, ele acabou de sair do médico, está com o atestado na mão, ele vai, abre o aplicativo Meu INSS, ou vai numa agência se preferir, ou liga para o 135 se tiver mais facilidade, e com esses dados, ele vai fazer uma foto no aplicativo, faz subir o atestado, e o atestado passa por uma conformação. Não é uma concessão automática. Será no futuro, assim que a gente estiver interligado com o SUS. Mas hoje vai passar por uma conformação rápida, onde vai ver se tem o CID, se a doença que está lá pressupõe um afastamento tão longo ou não. Então é simples. Ele vai entrar no aplicativo, tira a foto, manda subir e faz o pedido. Isso rapidamente. Nessa linha. Como está sendo? Nessa linha, presidente, Sônia Blota aqui, um prazer estar entrevistando o senhor aqui no Jornal Gente, é que houve esse grande processo de informatização, né, nos órgãos do governo federal, com o INSS incluso, o senhor está dando o exemplo aí do aplicativo. Com esse processo mais informatizado, não era de se esperar uma maior agilidade nas respostas? Eu queria saber do senhor o que está acontecendo. Eu que vivi a fase, vamos dizer assim, que não era digital, que era analógica, eu tenho uma explicação até científica, né? O que acontece? Antes, nós tínhamos um gargalo. Nem todo brasileiro conseguia fazer o requerimento, porque não era digital, não era. Hoje é aberto. Qualquer pessoa que entrar, qualquer brasileiro que entrar no aplicativo, ou no 135, mas principalmente no aplicativo, ele faz o requerimento. Antigamente não, ele agendava para fazer o requerimento. E havia daí um gargalo. Você, entre aspas, não dolosamente, controlava o número de requerimentos. Hoje não. Hoje o que você tem? Qualquer brasileiro, e assim tem que ser, pode entrar e fazer o requerimento. Naquele momento que era analógico, que eu aqui era procurador-geral, você tinha 42 mil servidores, 40 mil servidores. Hoje nós temos 18 mil servidores. Então houve muita aposentadoria, muita perda de colegas, e ao mesmo tempo a demanda aumentou. Historicamente, há 10 anos atrás, era 400, 450 mil requerimentos. A média, nos últimos anos, 750 mil requerimentos mês. Mês passado fizemos 1 milhão e 9 mil requerimentos e conseguimos fazer mais do que 1 milhão, tanto é que abaixamos um pouco a fila. Não abaixamos mais, Cláudio, Pedro, Thaís, porque no mês passado nós fomos surpreendidos com 200 mil requerimentos a mais, senão teríamos abaixado a fila a mais. Mas a medida estruturante, que é a que mais me agrada, é que vai manter uma fila de um mês só e as pessoas recebendo em menos de um mês o seu benefício. Qualquer outra coisa fora disso está diferente do que me foi pedido pelo ministro e pelo presidente Lula. Nós temos que acabar com a fila
no sentido de a pessoa nem perceber que há fila. Quando ela entrar com o requerimento no ateste médico, por exemplo, ela vai entrar, em poucos dias ela vai receber o benefício dela. E se houver um problema no atestado, vai abrir uma exigência para ela corrigir. Pode trazer outro atestado ou marcar uma perícia, se realmente o atestado não está no padrão do CFM. Então isso é, de alguma forma, embora seja uma medida simples, uma revolução, porque o brasileiro nunca teve um requerimento de auxílio-doença aprovado quase que automaticamente, mas terá, e terá em breve também. Presidente, que tipo de controle pode ser criado pelo INSS? O senhor já disse que não se preocupa com a questão de fraudes, até porque o órgão vai partir do princípio em que o segurado está agindo com... boa-fé. Boa-fé, exatamente. Ao mesmo tempo, presidente, a gente sabe que em toda profissão tem bons e maus profissionais. Em vários centros de capitais existem aqueles núcleos de concessão de atestado médico. Isso aqui não é surpresa para ninguém, é só rodar pelo centro de São Paulo, do Rio de Janeiro, das outras capitais, que tem as velhas e boas placas ali do atestado médico. Como é que vai se fazer para evitar que haja uma ação além desse tipo de fraude em relação ao INSS, mesmo partindo do princípio, é claro, que eu tenho certeza que é isso mesmo, que a maior parte dos segurados age de boa fé quando pede esse tipo de auxílio? Perfeito. Não, essa foi uma questão que foi bastante debatida e enfrentada aqui internamente, porque, claro, eu sou paulistano, então, claro, quando a gente anda no Largo 13, na Praça da Sé, você vê lá atestados que supostamente são graciosos, né? Ou que pagam um valor e dá qualquer... Isso existe, e a forma de combater é com linhas de auditoria, não é? Hoje, com a informatização, todos os atestados eles são trazidos para dentro do nosso sistema, e a gente acaba tendo como fazer por amostragem, mas pegar dados, por exemplo, o mesmo médico que a gente percebe que o mesmo médico dá atestado para um monte de gente, percebe que o CID, né? Vou dar um exemplo até pessoal, eu já quebrei a clavícula. São 45 dias para colar, 60 dias se a pessoa for diabética. Se alguém aparecer com o CID de quebra de osso de clavícula com 180 dias, 179 dias, que é o limite, obviamente que cai na auditoria e isso manda para a perícia. Vão ter perícias residuais. E a gente não tem dúvida que fraudes acontecerão, mas um número muito menor e sem um prejuízo como nós temos hoje. Hoje nós temos o que eu chamo de fraude formalizada, porque hoje o Estado tem que pagar pela sua ineficiência benefícios longos para a pessoa que quebrou o dedo. Isso causa prejuízo e esses prejuízos são altos, temos que pagar com juros e correção monetária. Alguém que tem um atestado gracioso, um atestado falso, sofrerá as consequências da lei, seja no momento da concessão, que pode ser concedido o benefício, seja depois, quando nós vamos cobrar o benefício deles. Não é tão diferente do que acontece hoje na perícia. Não é incomum, e são poucas pessoas, que tentam fraudar a perícia, tentam levar exame que não são deles, tentam enganar o perito, mas é um número pequeno. O que acontece? A gente acaba impondo a todos os brasileiros passar por uma perícia, e nessa perícia, para você pegar 1, 2, 3, eu digo 1, 2, 3, mas claro que os números do INSS são muito grandes. Nosso orçamento para pagar benefício é 900 bilhões de reais. Se eu errar em 1%, são 9 bilhões de reais. Então tudo no INSS é muito grande. Mas nós estamos convictos que as linhas de auditoria, a conscientização da população e a própria classe médica, que também é uma classe que em sua maioria age corretamente, a gente vai poder trabalhar com o resíduo. A fraude sempre vai existir e nós temos que ter as linhas de auditoria para pegá-las. Agora, aquele momento de impor ao segurado revisão, que tem que contratar ambulância para ir lá fazer revisão, prova de vida, que as pessoas que são mais velhas têm que ir aos bancos fazendo prova de vida, e muitas até naquela questão pegaram Covid e morreram. Ou seja, impor ao segurado um ônus enorme por conta da nossa incapacidade de separar o joio do trigo, isso acabou. Nós vamos separar e vamos ter as linhas de auditoria. E também digo com muita convicção, as grandes fraudes hoje que acontecem não são mais num atestado gracioso ou num processo individual, são fraudes cibernéticas. São tentativas de invasão dos nossos sistemas para reativar benefícios. É coisa que é feita por crime organizado. É coisa que hoje nós combatemos com inteligência e não mais só com medidas que muitas vezes não entram no lado humano. Fazer com que as pessoas atravessem 300 quilômetros, 200 quilômetros para provar que ela está doente e, por isso, pegar 1, 2 casos de fraude, não vale a pena. É um esforço que não faz sentido. Mas eu estou convicto que com as linhas de auditoria a gente resolve. Nós temos uma notícia hoje, né, que está chamando a atenção das pessoas, que é que o INSS vai ligar
para alguns segurados aí que estão na fila. Eu queria que o senhor esclarecesse aqui como é que vai ser essa ligação, porque tem muito golpe, né? Assim como a Thaís falou que tem um atestado falso, tem muito golpe hoje por telefone. Como que a pessoa vai saber que é o INSS mesmo que está ligando para ela? O que o INSS vai pedir? O que ele não pode pedir? Vamos também prestar serviço aqui e mostrar exatamente como é que vai funcionar essa busca ativa e essa ligação. Perfeito. O INSS passou a ligar desde ontem para aqueles segurados que já têm um agendamento de perícia para trocar pelo Ateste Médico. Seja para facilitar a vida deles, seja para melhorar os números da fila e poder aí fazer as perícias que são necessárias, que não são indispensáveis, né? Nós vamos estar ligando pela nossa central, a Central 135. E aí eu quero conversar aí com o brasileiro, com o nosso segurado que está assistindo. Nós vamos passar a ligar. Quando a gente passa a ligar, obviamente que sempre tem pessoas mal intencionadas que se aproveitam disso para passar pelo INSS. Primeiro ponto, Pedro, é que nós não pedimos fotografia de documento, não pedimos fotografia da pessoa, não pedimos senha, não pedimos absolutamente nada, inclusive depósito. Não é depósito em conta corrente, para sair o benefício, isso é mentira, isso é, desculpe o termo, picaretagem. O número que nós vamos ligar, que não dá para imitar, é o 011 2135 0135. Esse é o número. Obviamente, o nosso segurado, até porque é um público diferenciado, ao atender pode nem perceber o número. Não tem problema. Ficou desconfiado? Desliga o telefone, liga para o 135, que é a nossa central, inclusive é gratuito mesmo para o celular, e aí fala, olha, vocês me ligaram? Eu sou tal pessoa. E eles vão responder, inclusive, se estão ligando, se estão pedindo para você fazer uma alteração, para usar o Ateste Med, isso traz mais segurança. Mas eu repito, o INSS não pede nada, inclusive pagamento. Nenhum serviço do INSS precisa ser pago para ser feito. Então, aquele brasileiro que recebeu uma ligação, que está recebendo desde ontem, fique atento e não passe nenhum documento seu, não passe nada. Se pedirem isso, não é o INSS, é gente mal intencionada. Presidente, tem muita gente, enfim, que tenta fraudar o INSS, tenta enganar, etc., mas também tem muita gente que se queixa de um tratamento inadequado, parece, né, ou injusto do INSS. Por exemplo, quando estão tentando se aposentar. Está tudo muito facilitado, as pessoas fazem isso, apresentam lá, enfim, preenchem os requisitos para a solicitação de aposentadoria, mas eu, inclusive, acompanhei casos muito próximos em que, na verdade, é assim, tem um prazo de 90 dias, eu acho que é esse, né, estipulado até em decisão do Supremo Tribunal Federal, para que o INSS dê uma resposta sobre aquela solicitação de aposentadoria. E o que é que acontece? Quando se aproxima desse prazo, aí o INSS manda para aquele solicitante um pedido de apresentação de um documento qualquer. E aí zera, aí começa a contar novamente um novo prazo de 90 dias, etc. E muitos desses documentos são documentos como, por exemplo, certificado de reservista. O cidadão está se aposentando aos 70, sei lá, ele tem o certificado, ele guardou por 50 anos. Bom, e aí isso nos remete a uma outra questão. Há uma lei federal aprovada e sancionada na época do governo de Michel Temer que desobriga o cidadão de apresentar documentos que sejam emitidos pela própria União. Então, assim, um certificado de reservista, por exemplo, que tem sido exigido, né, de pessoas que tentam se aposentar, é um documento emitido pela União. Então, por que o INSS exige esse tipo de documento ainda, contra o que dispõe a legislação? Eu queria saudar o senhor aqui, porque o senhor é nitidamente alguém que entende muito do assunto e, portanto, se soluções forem possíveis, tudo isso sairão aí da sua caneta. Mas eu queria que o senhor explicasse isso para essas pessoas que se sentem enganadas pelo INSS. Ficam 8, 9 meses à espera de uma aposentadoria e aí quando diz, olha, está chegando o prazo de 90 dias, aí surge uma nova exigência, e exigência como essa, por exemplo, que eu mencionei, absurda. Não, perfeito, Cláudio, obrigado. As aposentadorias são casos muito particulares, né? Alguns vão usar tempo de militar, eu que fui militar, sei disso, e são tempos, muitas vezes, que não estão constando de sistema. Quando você coloca, muito bem, Cláudio, um certificado de reservista, óbvio, o INSS tem a obrigação de buscar os dados. Isso a gente tem feito nos sistemas novos, né? Então, por exemplo, nós muito em breve
uma mãe, né, que é um momento de felicidade, né? Quando a pessoa aposenta, é de felicidade, quando tem o auxílio natalidade, a gente está em acordo com o sistema, né, com o CIRC, para que busque lá a certidão de nascimento, a gente já vê que ela é segurada, a gente já defere o benefício, para não ter que ir com o neném na agência nossa. Então, quando são dados novos, fica muito mais fácil. Os dados antigos, as próprias Forças Armadas não têm esses dados em sistemas, então fica muito mais complicado buscar. Eu não sei a razão, até gostaria de saber em particular a razão que pediram o certificado de reservista, porque pode ser que seja para provar o tempo militar o que tem a certidão e não o certificado. Essa história de depois de perto de 90 dias pedirem novos benefícios não zera a conta. O tempo para a gente conceder um benefício no acordo, que você bem lembrou, no Supremo Tribunal Federal, esse acordo estava de procurador na época, participei da concepção dele, não zera porque fez uma exigência. O INSS tem que, em todas as exigências, ver todas e passar para a pessoa explicando o que é. Infelizmente, Cláudio, nós tivemos um tempo onde se acha que o aplicativo resolve tudo. Só que o meu público, o povo que eu tenho que cuidar aqui no INSS, são pessoas simples. São brasileiros que muitas vezes não são analógicos, como é meu pai, como sou eu um pouco, né? Eu participei da minha geração dessa transição. Aí nós temos que voltar também um atendimento presencial melhor, mais presente, para quando a pessoa for na agência nossa, ela ser orientada e falar, ó, falta isso, 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 e ela vai dar entrada com o pedido correto. E é isso que nós estamos estudando para o ano que vem. Como a gente repovoar as agências de forma inteligente, usando tecnologia, mas que possa atender esse público. Esses casos particulares de pedir, de renovar, já deveriam ser encaminhados para correção, porque não é o correto. Não é o correto. Aquele brasileiro que tiver acontecendo isso, pode ligar na nossa ouvidoria. Eu coloquei um ouvidor novo, nós trouxemos a ouvidoria para dentro do gabinete do presidente, a ouvidoria era afastada, porque o melhor termômetro que eu tenho para medir o que nós estamos fazendo está correto é a ouvidoria. É o povo falando para ele, está ruim aqui, está ruim ali, como você trouxe. Isso que você trouxe está errado, não pode ser assim, e particularmente aquelas pessoas que estiverem passando por aquilo que o jornalista Cláudio Humberto colocou, liguem para a nossa ouvidoria, reclamem, para a gente identificar o que está acontecendo. Existem, Cláudio, claro, tem vezes que é um pedido complexo, a pessoa tem muito tempo, tem tempo rural, tem tempo especial, e aí demora mesmo, porque não é simples você recolher os documentos, mas isso é exceção. A regra não é ficar pedindo o documento que eu confesso a você que eu fui surpreendido por esse pedido do certificado. Vou até averiguar por que está acontecendo isso. Mas se acontece e a pessoa está achando... Certificado de dispensa do serviço militar, foi exatamente a exigência. Serviço militar, isso. O certificado lá de que ele não serviu, né? Via de regra, isso não serve para nada. Então, se estão pedindo isso, eu quero entender por que está pedindo. Eu sempre desço no detalhamento, eu participo, eu vou em agência, eu gosto de entrar no processo para saber o que está acontecendo, porque só assim a gente consegue estabilizar a casa e dar um serviço decente. Eu confesso, nós não estamos ainda com um serviço decente. Uma pessoa ter que esperar 6 meses para ser aposentada, está errado. E nós vamos corrigir isso. Podem contar que nós vamos corrigir isso. Presidente, o nosso tempo acabou, infelizmente. Eu tinha muitas perguntas para o senhor, os meus colegas, os ouvintes estão mandando muitas questões. O senhor vai ter que voltar aqui ao Jornal Gente numa próxima oportunidade para a gente continuar esse papo aqui, porque hoje tem 2 notícias novas, eu repito para quem pegou pelo meio. O presidente anunciou aqui que o atestado médico vai valer para dispensar a perícia em caso geral para o auxílio de incapacidade, o antigo auxílio doença. E tem um telefone do INSS, que é o telefone 11 2135 0135, 11 2135 0135, que é o INSS te ligando, mas eles não podem te cobrar nada. Se mandar Pix, boleto, alguma coisa assim, foge que é golpe. Se você tiver dúvida, liga para o 135. Tentei resumir aqui, presidente. Obrigado pela entrevista. Voltaremos a falar em breve aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado a todos, sintam-se todos cumprimentados em nome do Cláudio. Um abraço e quando eu for chamar, estarei à disposição. Muito obrigado. Obrigado. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que falou ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, que você acompanha todos os dias na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV. Rede Bandeirantes.